Aos poucos, os sólidos foram se resfriando e tomando forma, à exceção do número 5, que insistia em continuar incandescente. Nós 5 resolvemos nos estabelecer num sólido que recebesse luminosidade proveniente do grande brilhante, e que sua rotação não fosse muito alta, pois captaria muitos sólidos pelo espaço. Pela força da gravidade. Pensamos no planeta de número 3, que parecia ideal para as nossas experiências, mas sua rotação era a mais alta de todos. Optamos então pelo número 4, onde nos estabeleceríamos para iniciar nossas experiências. Ao chegarmos lá, vimos que o vizinho, número 6, não chegou sozinho. Várias partes dele ficaram orbitando como pequenos sólidos. Então fomos investigar. Em um dos sólidos flutuantes, encontramos muitos elementos já combinados que poderiam ajudar muito nas nossas experiências. E a distância do grande brilhante não era muito maior, o que nos levou a crer que aqui seria um bom lugar para iniciarmos nossas combinações de elementos. Quando começamos, éramos 12, mas alguns de nós, sem qualquer motivo aparente, não perduravam, simplesmente se desfaziam. Outros se aventuravam por caminhos perigosos, como nos buracos negros, desaparecendo, pois perdiam a velocidade de suas partículas. Apesar de compartilharmos de uma mente comum, não queria dizer que tínhamos de fazer as mesmas coisas. Basicamente, sabíamos o que cada um pretendia fazer. Os que compartilhavam as mesmas aspirações passavam a acompanhar o grupo. Aqueles que desapareceram ao tentar passar por buracos negros tinham sido alertados sobre o perigo, pois as partículas nessa área perdiam completamente sua velocidade e, ao se chocarem com uma partícula desse tipo, inerte, tendem a parar, pois seu movimento se distribui por todas as outras partículas inertes. É como um campo de areia movediça. Como você vê, todos tinham liberdade de escolha. Éramos livres e com uma mente comum. A nossa ideia compartilhada era estudar a manipulação na combinação de elementos, e cada um de nós trabalhava nas alterações de cada elemento para saber mais sobre suas propriedades. Assim, juntamos um grupo de partículas e reduzíamos sua velocidade até formarem os fusos, e aproximávamos com outras com um pouco mais de velocidade, e lá se formava um pedaço mínimo de determinado elemento. E era essa a base para a manipulação e criação das mais diversas espécies de elementos. Isso para nós representava vida. Tudo era vida no universo, exceto o campo dos buracos negros é que não. E de repente, durante uma dessas experiências, percebi que partículas do meu ser podiam se deslocar com o meu movimento de mim para a massa de parte do sólido onde estávamos, e no qual eu manipulava. Era algo como terra daquela lua. E agia independente de mim. Era como se tivesse vida própria. Será que foi assim que surgiram meus irmãos? Partículas com o meu movimento se desprenderam, gerando um novo ser? Mas essa massa sólida era diferente. As partículas estão movimentando outras quase inertes. Isso sim era fantástico. O bloco de massa se mexia muito lentamente, por si só, e eu e meus irmãos podíamos senti-lo como mais um ser como nós, mais sólido. Aquele pedaço de massa se movendo lentamente tinha consciência de sua existência e da nossa também. E se pudéssemos manusear aquela massa para lhe facilitar os movimentos ainda mais? Pensei. Concordamos em dividir a parte de baixo dessa massa em duas formas arredondadas. E ele conseguiu se locomover muito mal, mas conseguiu. Dobramos ao meio aquelas formas arredondadas e viramos as suas pontas, o que permitiu mais estabilidade e movimento. Conseguimos mover objetos sólidos movimentando nossas partículas, mas ele não. Percebemos que ele precisava de algo mais para poder pegar as coisas ao seu redor. Então acrescentamos mais duas formas arredondadas na parte de cima, semelhantes às de baixo. Juntos trabalhamos até melhorar a capacidade de locomoção e obtenção de coisas para ele. Mas ainda era lento. O que era estranho é que ele mesmo adicionava elementos ao seu corpo, aumentando assim seu volume.
Parecia que participava conosco da experiência. Então começamos a substituir partes da massa por elementos criados por nós. Deslocamos parte da massa para cima e deixamos a forma arredondada e localizamos as partículas que saíram de mim nessa área, onde elas controlariam toda a massa. E aos poucos, percebemos que os terminais da parte de baixo deveriam ter mais pontas para dar mais impulso no movimento. Seriam os dedos do pé. Fizemos o mesmo com a parte de cima, que permitiria mais facilidade de pegar coisas. Muito tempo se passou e o corpo já estava maior e bem mais ágil, podendo até correr. Nós sempre nos referíamos a ele como a massa, até que pensamos em atribuir um título que fosse só dele. E o que nos ocorreu foi chamá-lo de Adn. Essa palavra dava a ideia de primeiro, para os nossos mestres.